E aí galera, no vídeo de hoje estamos iniciando aqui mais um react. E como vai estar aparecendo aí na tela, o vídeo de hoje foi sugerido pelo Juliano Garcia. E dessa vez galera, veremos aqui mais um vídeo do Ei Nerd, não é mesmo? Porque não há nada melhor do que sugar as views do maior canal da comunidade que você faz parte, né? Enfim, brincadeiras à parte, hoje aqui veremos Saitama vs Hulk. Quem venceria na porrada? E bom, já dando minha opinião aqui galera, eu acho que é óbvio, né, para todo mundo, quem acompanha o canal aí desde o início e tudo mais, sabe que claramente eu acredito que o Saitama vence, né, porque a força dele é infinita. Mas vamos ver aqui pelo menos como que vai ser essa luta, né, se o Hulk vai considerar aí o Saitama um bom homenzinho. Então realmente acho que aqui o Saitama, né, facilmente acabaria com o Hulk. Antes de irmos para o vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para nós chegarmos aos 1.500 inscritos, e eu sei que a gente consegue aí, não é? E também tanto o vídeo original quanto o canal do Ei Nerd estarão aí na descrição. Então vão lá ver para prestigiar o trabalho original aí do Peter, não é mesmo? Mas enfim, sem muita enrolação aqui no começo, agora vamos para o vídeo! Então, bora lá! De um lado, o Titã da Força do Universo Marvel, o Guri Esmeralda, a arma secreta dos Vingadores. Grande Hulk. Do outro lado, careca de capa, o mestre do Genos, porém mais poderoso de One Punch Man, Saitama. Esse vídeo hoje vai ser... Eu tenho que ficar atento de quando esse vídeo, eu esqueci de ver isso, porque aí, dependendo da análise que o Ei Nerd fizer, levando em consideração a época, algumas coisas podem mudar, né? Ser polêmico demais. Então bora ver comigo quem venceria se esses dois lutassem direto na estrada, pá, 100 mil por hora. Pô, vamos ver agora. Vamos ver, né? Vamos ver. Inés Trunks, Peter aqui. Opa. Galera, eu sei que muita gente conheceu o Inés por causa desse tipo de quadro e desse tipo de comparação. Ah, exatamente. Mas eu me essa dizer luta que essa aí comparação de hoje é uma das mais delicadas que a gente já fez nesse canal. Bem doideira. Tanto o Hulk quanto o Saitama são personagens que, sabe, em seus respectivos universos, mostraram que eles têm sim um potencial ilimitado. Sim. E isso o Hulk já mostrou. Tá certo. Várias vezes, enquanto Por o Saitama tá certo. mostrou, Realmente, através ambos de são citações também, ilimitados. na luta dele contra o Garou. Então essa comparação... Então... Aqui já passou a luta contra o Garou, esquece Saitama com força infinita, então, né? É só a evolução exponencial dele. Vai ser um baita desafio. Mas, conversando com a equipe, eu acho que a gente finalmente chegou numa conclusão que eu acredito fazer mais sentido se a gente pegar todos os possíveis cenários. Beleza? Pô, mas aí, eu não sei, né? Vamos ver o que o Nerd vai falar aqui. Mas aí acho que não tem muita dúvida, né? Se já foi desmentido a força infinita do Saitama, né? Já que aqui já é depois da luta contra o Garou. É só pegar os maiores feitos de cada um e falar que é o mais forte, né? Porque o Saitama, a partir dessa luta aí contra o Garou, ele virou um personagem normal. Ele só tem uma evolução de poder a todo instante, mas tirando isso, ele não tem mais aquela força infinita e tal, que todo mundo achava que ele tinha. Então, galera, se tem um momento pra você mandar um like, esse momento é agora. Ajuda com esse like, vai ser bom demais, principalmente no vídeo polêmico, né? Que é bom que eu trago mais pra vocês também, que é isso? Bom, começando a nossa análise aqui, eu acho que é importante a gente começar com um breve histórico dos dois, pra dar um contexto. O Hulk é uma criatura que surge a partir da transformação do Bruce Banner quando ele não consegue mais controlar a própria raiva, entende? Ou seja, fica com raiva e se transforma no Hulk. As primeiras histórias apontavam que ele já tinha essa dupla personalidade destrutiva dentro dele, mas ela se manifestava só dentro da mente dele, como se fosse realmente um distúrbio dissociativo de identidade. Mas no momento que ele foi atingido por uma explosão de radiação gama, essa personalidade ganhou independência. E ela se manifesta quando o Bruce Banner fica com raiva. Depois de um tempo, a Marvel apresentou uma explicação mais mística, né? Que aliás, nossa, eu odeio essa parte mística aí que inventaram pro Hulk atualmente. É a Porta Verde, Portal Verde, que é um tipo de portal interdimensional que dá acesso ao poder do The One Below All. Ou seja, cada Hulk é na verdade um tipo de avatar. O Peter não fez a piada dessa vez, é engraçado. Quando que o The One Above All é aquele que está acima de todos, né? E The One Below All é aquele abaixo de todos. Aí é engraçado o Peter falar, mas veja bem, né? Que ele é o mais fraco da Marvel, só que ele tá abaixo de todos. Do The One Below All. Que é tipo como se fosse a força destrutiva do universo Marvel. A contraparte do One Above All, ok? Mas independente da explicação mística ou da explicação científica, ou seja, da origem dele, as duas convergem num ponto. O Hulk fica mais forte quanto mais raiva ele sente. Esse conceito a Marvel inventou e o Hulk aplica isso de forma majestosa. Que é muito forte. Ele já é um herói que ficou forte, segundo ele mesmo, depois de submeter a uma rotina de treinamentos
que não faz, nunca fez e nunca vai fazer sentido, né? Sim. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos, a correr 10 km por... Cara, você tem duas explicações pra força do Saitama, né? Ou o God deu poder pra ele por algum motivo, ou o Saitama tem uma coisa especial, né? Tipo assim, além desse treinamento, tem alguma coisa que ele não contou, assim, que ele é ou que ele fez. Podia e não usar ar-condicionado no verão e nem aquecedor no inverno. Rapaz, complicado. Caramba. Eu fico forte assim, né? Independentemente se isso faz sentido ou não, o fato é que depois de tudo isso, ele ficou virtualmente invencível. Olha. Isso, inclusive, colocou fim em todos os anos de estudo do Dr. Genos, que durante toda a vida dele descobriu que todos os seres vivos possuem um limitador. Todo ser vivo tem um limitador. O Dr. Genos explica, né, no capítulo 88, enquanto ele conversa com o Zubman, que todo ser vivo tem um mecanismo imposto por Deus que impede qualquer ser de evoluir infinitamente. Certo. E esse mecanismo é um limitador. Flertar com o limite desse limitador pode dar poderes, mas chegando nesse limite, o corpo e a mente do usuário sucumbem, não aguenta. Ele pode morrer ou até se tornar uma aberração. Mas o próprio Dr. Genos percebeu que o Saitama contraria completamente essa teoria. Sim. Porque ele, de alguma forma inexplicada, removeu o próprio limitador. Ou seja, o Saitama não tem limite do que ele pode fazer com a força dele. Não existe limite. Não, calma aí, ele tem limite. Ó, Peter, pô, passou a luta contra o Garou lá e claramente foi mostrado que ele tem limite. O que acontece quando ele atinge esse limite, ele começa a evoluir exponencialmente. Mas o Saitama tem um teto de poder, sim. Se bater nesse teto, né, ele vai ultrapassar o teto, mas limite ele tem. Ele quebrou o limitador, significa que ele não vai parar de evoluir, né? Mas não significa que a força dele é infinita. Limite. Pensa em um limite de uma força. Não tem, ok? Na luta contra o Garou Cósmico, o narrador ainda diz que o ritmo de evolução do Saitama começou a crescer exponencialmente. A força dele tá evoluindo. Depois que ele começou a levar a luta a sério. Mas tem limite, né? O limite da força dele é a força que ele tem naquele momento. Se o Saitama destruir uma galáxia com um soco, o limite da força dele é destruir uma galáxia. Ele pode vir a evoluir para ter força para destruir um universo, né? Mas o limite dele no momento é destruir uma galáxia. Depois disso, o próprio Garou não teve chance nenhuma contra o Saitama. E olha que o Garou já tinha copiado a própria força do Saitama. O Garou tinha copiado a força do Saitama. Mas como a força do Saitama crescia exponencialmente... Sim, ela cresce exponencialmente. Não era aritmeticamente, era exponencialmente. Isso mesmo. Aí o Garou não conseguia acompanhar isso, né? O Saitama estava indo muito rápido. E aí o Garou acabou perdendo, mesmo tendo copiado a força dele. Ok, mas se a força do Saitama pode crescer exponencialmente conforme ele fica sério, e a força do Hulk pode crescer infinitamente desde que ele fique com raiva, será que tem como a gente colocar a força dos dois numa escala em determinados momentos? Sim. A gente sabe que... É só ver os maiores feitos de cada um. Por exemplo, se o Saitama destrói galáxias e o Hulk já destruiu o multiverso da Marvel, o Hulk é mais forte, né? Porque até o Saitama evoluir para alcançar esse nível, o Hulk destruiria facilmente o Saitama em peteleco. Que na saga Planeta Hulk, o Hulk estava com bastante raiva. E ele pulou no rio de magma para segurar duas placas tectônicas e colar elas para o planeta não se partir ao meio. Só que na saga seguinte, o World War Hulk, ele foi para a Terra para se vingar e ele estava muito, galera, mas muito mais pistola. Ele varreu o chão com a cara de todo mundo e até venceu o Sentinela numa luta. E mesmo assim, ele ainda não estava no limite da raiva dele. Porque logo depois que o Banner descobriu que quem explodiu a nave lá no planeta Sakaar não foram os heróis, mas sim o próprio aliado dele, ele ficou tão enfurecido que cada passo que ele dava provocava terremotos que cruzava toda a extensão dos Estados Unidos. E esse foi o momento em que as pessoas chamam o Hulk de quebra-mundos. Mas mesmo assim, não é certo concluir que o quebra-mundos é o momento máximo da força do Hulk. O Saitama, ele sofre pelo mesmo problema. Até porque... Assim, até é, né? Tipo assim, não, ele pode ficar mais forte que isso, mas mostrado é o momento máximo da força do Hulk, porque ele não tem tantos feitos dessa forma, mas ela é mais forte que as formas do Hulk selvagem, né? Que tem feitos muito maiores. Situações a gente pode até escalar a força dele, mas isso no máximo vai servir de exemplo do que ele pode fazer com a força dele. Sim. E não até que ponto a força dele vai. Tem que entender isso. Por exemplo, durante a... Não, mas aí tipo assim, a força dele tem um ponto X. Ela começa a sair desse ponto X até chegar num ponto Y. Então ele tem sim um limite do que ele pode fazer, né? A diferença é que ele pode vir a ultrapassar o que ele pode fazer no momento.
Na luta contra o Boros, o Saitama abriu ao meio um ataque planetário com vento do soco sério. E lembrando, a força do Saitama começou a crescer exponencialmente exatamente quando ele começa a levar a luta a sério. Isso significa que esse soco sério que o Saitama deu na luta contra o Boros foi o soco sério mais fraco que ele poderia dar. Porque esse soco que seria o start para a força do Saitama começar a crescer exponencialmente. Então até aquele ponto, não tinha nada crescendo de força no Saitama. Então, a partir daquele momento do soco sério, ia começar a crescer exponencialmente. Na luta contra o Garou Monstro, bora lembrar que o Garou começou a empurrar o Saitama contra o chão. E o planeta inteiro começou a inchar. Só que isso não fez o Saitama nem piscar. E aí, logo depois, o Saitama derrotou o Garou com socos normais. E aí, depois que o Garou copiou a força do Saitama, mesmo sem ainda ter copiado o soco sério, o próprio Garou revelou que estava na mesma infinidade de poder que o Saitama, ou seja, naquele momento, ele sabia que ele tinha deixado para trás qualquer feito de força que ele mesmo já tinha feito. Ou seja, a força normal do Saitama já era várias vezes mais forte do que a força do Garou na forma monstro, né? Ele esmagando o chão, esmagando o planeta. E lembrando, a gente tá falando da força normal, ok? Porque o Garou só copiou o soco sério depois. Mas bora melhorar um pouco mais, porque eu acho que tem como a gente, ao menos, colocar cada momento do Hulk numa determinada escala, ok? Na HQ Hulk de 2021, a gente é apresentado um novo tipo de conceito do Hulk, onde a consciência do Bruce Banner transforma a mente do Hulk num tipo de cabine, né? Onde ele poderia controlar o corpo do Hulk sem perder o controle ao mesmo tempo em que ele controla a força física do Hulk através de um tipo de câmbio de marcha que vai de 1 até 9. Só que para aumentar a força do Hulk, ele precisa prender a consciência do Hulk num tipo de sala de simulação. E quando ele ativa esse câmbio de marcha, surge uma simulação onde o Hulk tem que lutar contra outros seres da Marvel. No nível 1, ele enfrenta um exército que nunca acaba. No nível 2, ele enfrenta monstros. No nível 3, ele enfrenta um Wolverine gigante. Oxi, tá bom. No nível 4, ele enfrenta os Vingadores zumbis. No nível 5, ele enfrenta deuses asgardianos. Isso inclui Thor, Bil, Raio Beta, Odin e até o Surtur. Caraca. Eu acredito que o Hulk Quebra-Mundos tá nesse nível aí, ok? No nível 5. Porque eu acho que é justo a gente escalar o Sentinela mais ou menos no mesmo nível que o Thor e o Odin. Escalar, não tô dizendo que ele é menor, maior, não. Tá nessa escala, ok? Que o Odin e Surtur, ele acho que o Sentinela é mais forte, mas tá na mesma escala escala, tá mais ou menos aí. No nível 6, depende do Sentinela. o Hulk tem que enfrentar demônios do patamar do Dormammu e do Mephisto. Olha a escala, ok? Depois disso, a gente não sabe quem aparece no nível 7 e no 8, porque a HQ não mostra. Mas quando aparece o nível 9, a gente vê que o Hulk teria que enfrentar uns caras do nível do Galactus, Tribunal Vivo e Força Fênix. Não, peraí. Existe um salto aí, né, de Galactus e Força Fênix pra Tribunal Vivo. Mas é aí que tá o X da questão. Porque a entidade que naquele momento estava controlando a cabine de controle disse que acima do nível 9 tinha um tipo de nível hipotético, onde o Hulk só conseguiria atingir se extrapolasse totalmente os limites da raiva dele. Ou seja, o Hulk é plenamente capaz de enfrentar seres do nível do Galactus, desde que ele fique com raiva o suficiente para isso. Mas existe um nível que só raiva não basta. Quando ele atinge esse nível, que coloca ele acima desses seres todos, esse é o momento em que o próprio Hulk coloca o Hulk dele para fora, que é a forma Titã. Resumindo, vamos lá. O nível máximo de raiva do Hulk permite ele enfrentar seres do nível do Tribunal Vivo, Galactus e Força Fênix. O que é bizarro, né? Porque tem um salto aí. Isso aí não é a mesma escala, não. Galactus, Força Fênix pra Tribunal Vivo, né? Mas nesse nível hipotético, ele vai além disso. É algo que só a raiva não daria conta. Percebe como a escala vai exponencial, é surreal esse nível de força? Dito isso, eu acho que a gente finalmente pode responder qual dos dois venceria essa luta, caso os dois se enfrentassem. E com muita dor no coração e morrendo de medo de vocês começarem a me apedrejar aqui embaixo, eu digo que o vencedor dessa luta é o... Rufem os tambores! Saitama! Ih, rapaz. Calma, eu sei, parece que eu tô sendo contraditório com o que eu acabei de falar sobre o Hulk, mas calma, vai fazer sentido, vamos começar a explicação agora. Tanto o Hulk quanto o Saitama... Cara, ou ele vai falar que o Saitama é um personagem de comédia, ou ele vai esquecer a luta contra o Garou Cósmico e vai falar que o Saitama tem força infinita, porque não é possível. Já mostraram que eles não possuem limite para o quanto as forças dele podem crescer. A gente vê alguns feitos bem grandes do Hulk, tipo puxar as placas tectônicas. Mas esse feito ainda é pequeno comparado àquele feito de força do Garou Monstro, que a gente já mostrou que era tipo inferior à força normal do Saitama. Certo. Inferior à força normal do Saitama. Aquele feito de força gigante do Garou, ok? Mas ok, eu tô disposto a acreditar que se o Hulk chegar no nível hipotético de poder dele, que é quando ele ultrapassa os limites da raiva, nem o Saitama vai conseguir acompanhar isso, porque, assim, é uma coisa que estaria acima do...
Não, mas Tribunal Vivo. Exatamente. Tipo, mas como que o Saitama já ia acompanhar o nível do Tribunal Vivo? Que é o segundo em comando do universo Marvel. É abaixo só do The Honorable Ball. E a gente só vai ter certeza que o Saitama consegue. Ele tá abaixo do Oblivion também, mas isso não vem ao caso. Qualquer coisa parecida com isso, o dia que ele lutar contra o God. Nesse momento a gente não tem essa informação. Mas o problema é o seguinte, o Hulk, ele pode atingir esse nível por conta própria? Pode. A história deixou claro que só foi possível porque ele estava possuído por um tipo de entidade, né, que estava bagunçando a mente dele. Ou seja, o Hulk não é capaz de atingir o nível hipotético da força dele. Se a gente tira essa entidade, a força dele deixa de ser ilimitada e passa a ser limitada pelo nível de raiva dele. Tá limitado ao nível de raiva. Enquanto o Saitama não tem esse problema. O Saitama não tem limite. Quando ele entra no modo sério, a força dele começa a crescer exponencialmente. E ela só vai parar de crescer se ele parar de ficar sério. Ué, mas o Hulk também. Quando ele entra numa luta, a raiva dele aumenta exponencialmente. Enquanto ele tá sério, a força vai crescendo, ok? Não precisa ficar mais sério. Basta ele tá sério. Mas como que ele pararia de ficar sério se o Hulk ia ficar cada vez com mais raiva e começar a atacar ele, entende? Então chegaria num ponto em que a força do Hulk iria estagnar. Ele ia entrar ali no nível 9 dessa escala. E a partir daí... Sim, e ele ia matar o Saitama, ué. Porque a diferença de poder é muito grande. E ele não conseguiria mais crescer, porque precisaria de um estímulo mais poderoso do que ser atacado pelo Galactus, pelo Tribunal Vivo e até pela Força Fênix. De novo, já o Saitama não teria esse limite. A força dele continuaria crescendo, crescendo, sem parar, até que ele... Só que aí você se refutou de novo, porque se hipoteticamente o Saitama ficaria mais forte que esse Hulk, logo ele daria o estímulo necessário do que ser atacado pelo Galactus, pela Força Fênix, pelo Tribunal Vivo. Então, tipo assim, nos dois cenários, o Saitama perde. Porque no primeiro cenário, o Hulk já seria naturalmente muito mais forte do que o Saitama. Então, os dois crescem exponencialmente. Mas o ponto de início dessa evolução do Saitama seria 1, do Hulk seria 1 milhão. E no segundo cenário hipotético, o Saitama superaria o Hulk, ele ficaria mais forte do que seres como o Tribunal Vivo, né, as entidades cósmicas da Marvel, e aí o Hulk atingiria esse tal patamar de poder aí, superior das entidades. Ele atingisse uma massa crítica que nem a regeneração do Hulk daria conta, é impossível. Pode ser que no nível hipotético o Hulk conseguiria vencer, até matar o Saitama. Mas lembrando, o Hulk não pode atingir o nível hipotético sozinho. E eu vou além. Nem o nível 9 ele conseguiria chegar sozinho, porque para isso ele teria que ser atacado por esses seres cósmicos que eu falei, que são basicamente destruidores de universos. Só para ter esse estímulo, entende? Enquanto o Saitama não precisa de estímulo nenhum. Ele só tem que levar a luta a sério. Então assim, mesmo o Hulk, né, tendo o mesmo potencial infinito, a verdade é que esse potencial nunca pode realmente ser explorado, enquanto ele depender só de raiva para ficar forte. E é por isso que o Saitama leva essa briga. Mas se você discorda, comenta aqui, dá algum embasamento, algum argumento bacana aqui pra já dei em vídeo, cara. Argumentar também. Porque assim, dependendo do que vocês comentem, eu faço até um vídeo respondendo os comentários de vocês. Já estou lendo e comenta também alguma outra sugestão de alguma análise desse tipo aqui, né? Não é com animação tipo Batalha Mortal, que aliás vai voltar em breve, eu não posso dar spoiler aqui, mas vocês vão curtir. Mas eu trago pra vocês esse tipo de análise que eu acho legal também. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esse vídeo vai chegar pra vocês. Vocês vão colocar sugestões aqui, qualquer personagem, vai ser bom demais. Então tem que estar inscrito com a notificação. Valeu, galera. Fui! Esperar acabar, né? Como sempre. E já comento mais. Bom, galera, vamos lá, né? É como eu falei, os dois têm uma evolução exponencial, só que o ponto de início do Hulk dessa evolução é muito maior que do Saitama, né? Então ele venceria, claramente. Então eu acho que isso faltou, né, do vídeo do Peter aqui, mostrar qual é o ponto de início de cada um. Que beleza, ele citou lá os feitos do Hulk puxar a placa tectônica, mas o Hulk, com menos raiva do que aquilo, tem feitos muito maiores, né? O Hulk batendo palmas já destruiu uma dimensão inteira. Então, ficar claro que o Hulk é muito superior ao Saitama, né? Outro feito aqui também, né? O Hulk na porrada é mais forte que o Thor, e o Thor já moveu a máquina do mundo, né? Que era movida pela Yggdrasil. E eu não vou nem apelar, né? Pra falar que os reinos são dimensões, né? O Thor, ele, no mínimo do mínimo, moveu 9 planetas e uma árvore que era muito maior que esses 9 planetas. Então, isso é muito superior a qualquer feito do Saitama de início ali no nível casual. Claro que o Saitama tem aquele feito de abrir um buraco no universo, mas como eu falei, o Hulk, ainda com pouca raiva, tem feitos maiores do que esse, né? Já que ele enfrenta os pesos pesados da Marvel que destroem universos, né? Não precisa apelar para um Galactus para destruir o universo. Seres ali como Thanos, Thor, Gladiador, já conseguem destruir o universo. Mas enfim, foi isso. Digo aí nos comentários qual a opinião de vocês.
Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos, como Jornada de Batalha, Duelos Mortais, Reacts, listas, entre muitas outras coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aos 1.500 inscritos, eu sei que a gente consegue. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me adicione no Discord. Então é isso, até a próxima e tchau!